Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma mensagem de esperança. Eu quero nessa manhã louvar a Deus pela sua vida, você que tem estado conosco todas as manhãs, para ouvir uma palavra de esperança, uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E nesta manhã não será diferente, eu creio que Deus tem uma palavra para você. E eu quero convidar você nesse momento para estar compartilhando essa live, este link, convidando outras pessoas também para receber da parte de Deus uma palavra de esperança, porque Deus tem uma palavra de esperança para nós. A Bíblia diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Novas são a cada manhã. Então a cada dia tem uma misericórdia nova para mim e para você. Eu quero convidar você nesta manhã a estar compartilhando essa live. Hoje nós estaremos refletindo sobre o Salmo de número 63. Salmo de número 63. Você vai abrindo aí a sua Bíblia. Enquanto nós aguardamos mais algumas pessoas entrarem, nós estaremos refletindo sobre este salmo, salmo de número 63, salmo de Davi, um salmo muito interessante. Deus, ele tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração e tem também para outras pessoas, tá certo? Então gostaria de convidar você a estar abrindo a palavra de Deus nesse salmo, salmo de número 63. Nós estaremos lendo ele completo, mas estaremos refletindo sobre alguns trechos dele, e eu sei que Deus vai falar ao teu coração, porque a palavra de Deus é quem nos fortalece, a palavra de Deus é quem nos orienta, a palavra de Deus é aquela que realmente nos dá saúde, nos dá cura. Em Deus nós podemos confiar, nele deve estar a minha e a sua esperança, tá certo? Então quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 63, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Diz aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra e por sua misericórdia para com a nossa vida. Amém? Então, queridos, a gente começa a pensar aqui neste salmo e começamos então a estar pensando sobre as dificuldades que nos levam a nos distanciar do convívio, do relacionamento, de comunidade, de comunhão, de igreja, certo? Como nós estamos vivendo hoje. Esse salmo, queridos, ele revela o anseio da alma, e esse é o título da nossa reflexão nesta manhã, o anseio da alma. O que é que tua alma anseia nesse momento? Né? O que é que teu coração mais almeja nesse momento?
A alma é a fonte dos desejos, é a fonte da vontade, do intelecto, dos pensamentos, dos sentimentos, e esta alma ela tem carência. E a Bíblia mostra aqui que nela nós podemos revelar nossa satisfação ou o nosso desgosto. E diante do texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que Davi tinha um anseio muito grande, certo? Um anseio realmente por Deus. E esse anseio ele revela como uma sede, certo? Você sabe, quando a gente tem sede, o que mais a gente deseja é tomar algo que nos refresque. O que vai saciar a nossa sede é a água. E Davi, ele expressa aqui o anseio da sua alma por Deus, né? Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida e sem água. Então ele está revelando a situação do seu coração diante de uma realidade que ele estava vivenciando na época em que ele então aqui compõe este salmo, que é também um cântico de louvor a Deus. E nós vemos que Davi ele está passando por uma grande dificuldade. E a gente sabe, irmãos e queridos, que as dificuldades elas são uma realidade na vida da maioria das pessoas, e por que não dizer na vida de todas as pessoas. Todos nós passamos por dificuldade. E o que é que nós queremos pensar nesta manhã em cima dessa realidade que viveu Davi? O que nós queremos pensar é aonde as dificuldades podem nos levar, como nós reagimos diante das dificuldades que nós sofremos, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, certo? O que nós queremos pensar hoje é sobre isso. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades que nós estamos passando, e a gente fala assim de uma forma geral, é essa dificuldade da pandemia. Essa dificuldade ela tem levado pessoas a se distanciarem umas das outras. Essa dificuldade tem nos levado a deixar de congregar como era de costume. Essa dificuldade tem levado a gente muitas vezes a se afastar ou a evitar encontro com pessoas que nós amamos, e quando nós assim nos encontramos com ela, nós muitas vezes não podemos demonstrar o afeto, nós muitas vezes não podemos demonstrar o carinho que nós demonstramos antes, porque somos limitados por causa desta pandemia, dessa peste, desse vírus que tem limitado muitas coisas na nossa vida e tem causado muitos problemas para nós, dificuldades terríveis. E agora, na expectativa desse lockdown que será iniciado amanhã por um período mais ou menos de 10 dias, então nós sabemos que ele vai causar ainda mais problemas para cada um de nós em várias áreas da nossa vida, né? E a questão é, qual será a nossa atitude diante dessa realidade, desse fato, né? Você já passou também por diversos problemas, e aí a questão é, como você resolveu, qual foi a sua atitude diante dos problemas que você passou anteriormente, e qual será a sua atitude diante da atual realidade? Você como servo do Senhor, você como serva de Deus, você que ainda não serve Jesus, mas que enfrenta o mesmo problema que nós, que atitude você tem tomado? Que reação você tem tido? São coisas interessantes para se pensar dentro da realidade desse salmo que nós acabamos realmente de ler. Ele vai nos mostrar algumas atitudes de Davi que é interessante a gente perceber, e se colocarmos em prática, nós atravessaremos o problema e realmente teremos uma situação melhor diante da realidade do quadro que nós
estamos passando. Isso é bem interessante a gente pensar, porque só na Bíblia, irmãos, nós encontramos direção, só na Bíblia nós encontramos orientação que realmente vai beneficiar a minha e a sua vida diante de aflições, de dificuldade, de adversidade que a vida nos propõe. Então é importante a gente realmente procurar ver nos personagens bíblicos como foi que eles reagiram diante das adversidades e que levaram eles a atravessar com realmente segurança, com confiança, com paz no coração e com a certeza da vitória no final pelo fato de confiar em Deus. Nós observamos aqui neste salmo que é registrado um momento de grande dificuldade sofrida pelo rei Davi, o autor desse salmo. Ele era rei em Israel, né? E esse salmo foi escrito provavelmente quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Porque Absalão conspirou contra o seu próprio pai para tomar-lhe o trono. Ressentido, magoado por uma série de atitudes de Davi em relação a ele e também em relação à sua irmã, pela rejeição do seu pai, por atos que ele cometeu, que não o agradou. Que atos foram esses, pastor? Absalão, Davi tinha várias esposas, né? E a Bíblia que mostra que ele chegou a ter 20 filhos, né? Então, Absalão tinha uma irmã e ele tinha outros irmãos, certo? E a Bíblia diz que um dos seus irmãos, Aminon, se enamorou, apaixonou pela meia-irmã, que era filho de Davi, mas filho também de outra esposa de Davi, que não era a mãe de Aminon. E a Bíblia diz que Aminon se enamorou de Davi e ele tinha amigos que não lhe davam bons conselhos. E o que aconteceu é que Aminon então possuiu a sua irmã à força, a violentou. E Davi, sabendo dessa história, não tomou nenhuma atitude para corrigir e punir realmente aquele que fez mal à sua filha. Aminon cometeu tudo isso e permaneceu ali. Davi se afastou, não se envolveu com a situação, e o que Absalão esperava, o que a sua irmã esperava, Tamar, era que ele voltasse, que Davi tomasse uma atitude, e ele assim não o fez. A Bíblia diz que Absalão guardou aquilo no coração e fez de conta que nada tinha acontecido, e depois fez um plano para destruir a vida de Aminon, que havia violentado a sua irmã. Ele deu uma festa, embebedou os seus irmãos, né? E quando já estava bêbado, ele então matou ali a Aminon, que havia violentado a sua irmã. Depois Absalão foge. Davi também não toma nenhuma atitude corretiva. Ele então deixa o seu filho no isolamento, na rejeição, e aquele filho queria uma conversa com o pai, implorou por uma conversa com o pai. Davi só foi falar com Absalão 2 anos depois, e Absalão então volta para a cidade, e mesmo assim ele não tem uma palavra do seu pai, e ali ele começa a estar ganhando o coração do povo, aquele povo que Davi não dava a causa ganha para ele nos julgamentos. Aminon chegava lá, conversava com aquela pessoa e dizia: olha, se eu fosse rei, eu daria a vitória a você nessa causa. E ali foi ganhando o coração do povo. Daqui a pouco o povo já estava com o coração voltado para Absalão. Absalão, junto com outros que conspiravam contra Davi, que estava ali como rei, como ministro de Davi, mas não tinha interesse que Davi fosse o rei. Eles então juntam-se a Absalão, né, e conspira contra Davi, a ponto de Davi ter que fugir, que deixar o palácio para não morrer, junto com a sua família, algumas das suas esposas, deixando as concubinas, e ele foge.
E nessa fuga, a coisa que mais Davi sente falta é da presença de Deus manifesta no templo, na casa do Senhor. E nesse salmo, nessa fuga, no versículo 1, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida e exausta. Diz aqui a palavra do Senhor. Então a situação de perseguição levou Davi a deixar sua casa, levou Davi a deixar sua cidade, levou Davi a deixar o templo aonde ele cultivava a sua comunhão com Deus. No Salmo 27 ele fala isso: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias para contemplar no teu santo templo. Era uma alegria imensa de Davi estar na casa do Senhor. E eu começo a olhar para a situação de hoje, como a gente sente falta. Não é fácil pregar para 3, 4 pessoas presencialmente, enquanto nós, queridos, como igreja, nos reuníamos com mais de 100, quase 200 pessoas. Não é fácil para você que serve ao Senhor e está na sua casa cultuando através da live, porque não é a mesma coisa. Então, adversidades surgem que nos limita fisicamente, que nos limita emocionalmente, que nos limita afetivamente, e nessas crises, queridos, a gente precisa então pensar em como reagir a elas, porque as dificuldades elas chegam para todas as pessoas, especialmente para aqueles que servem então a Deus, e muitas vezes ela vem e nos afasta das coisas que nós mais amamos. Nos afasta de pessoas, por exemplo, aquelas que foram acometidas pelo Covid, estão isoladas, talvez dentro das suas próprias casas, mas estão num quarto trancado, sendo servido com todo o aparato de higienização, de cuidado para que os demais na sua casa não sejam então contaminados, né? Então, aqueles que estão em casa, que são do grupo de risco, como os idosos, que já não aguentam mais estar dentro de casa, porque eles precisam sair para espairecer, né? Mês passado eu tive que ir a Petrolina, depois de quase 2 meses sem ver meus filhos, quase 2 meses sem ver minha mãe, né? E meus irmãos, eu já estava que não aguentava mais. É a real situação, né, que muitas vezes nos limita e nos faz sentir falta daquilo que nos dá prazer, que dá prazer então a nossa alma, queridos. E a gente vê que nesse salmo é registrado o sentimento, a situação e a atitude de Davi em meio a essa tribulação, que foi a conspiração do seu filho, a perseguição também para poder aniquilar de vez a Davi, e ele não está mais uma vez ali voltando a reinar, tirando o trono então de Absalão. Então aqui esse salmo registra todas estas coisas. E a maior dificuldade que Davi então sente, que é registrada aqui nesse salmo, no momento realmente que ele estava passando, era a dificuldade de poder não estar na casa do Senhor, glorificando a Ele, alimentando comunhão com Ele, bendizendo e adorando na beleza da sua santidade. Aí eu começo então a pensar as dificuldades que muitas pessoas têm enfrentado, e eu começo a pensar no início da propagação dessa pandemia, dos brasileiros que estavam na China, até mesmo em Wuhan, toda aquele aparato que foi feito para buscá-los, para trazer, porque todos os países estavam mandando aqueles que não eram do seu país de volta. E numa situação de pandemia global, o que a gente mais deseja é estar junto da nossa família,
Se a gente tiver que morrer, mas a gente quer morrer junto, quer morrer perto, né? Então muitas pessoas passaram por aflições desta maneira, porque sentia falta, queria estar realmente perto da sua família. Davi, ele sentia falta do seu lar, né? Ele era rei e agora alguém estava usurpando o seu próprio filho. Ele sentia falta de estar junto com o seu povo e com a sua família. Ele sentia falta, mais ainda, de estar na presença do Senhor. Por isso ele fala dessa ansiedade, né? Ele fala dessa ansiedade no versículo 2 e no versículo 3. Ele diz qual era o anseio da sua alma. Era poder estar na presença de Deus. Ele disse assim: eu te contemplo no santuário para ver tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então Davi, ele teve a atitude de orar a Deus, ele teve a atitude de buscar a Deus, ele teve a atitude de expressar o que a sua alma estava então sentindo naquele momento. Ele abre o seu coração para Deus. E Davi nos indica o que é que nós devemos fazer diante de situações tão aflitivas que nos é imposta pela realidade que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, a gente precisa entender que a coisa que pode mais fazer falta à vida do homem é a comunhão com Deus. Davi sentiu falta dessa comunhão com Deus. Eu sei que você está aí. Você está sentindo falta da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, da manifestação de Deus, né? Dos louvores que a gente cantava juntos, das orações que eram feitas junto, do abraço, do ver as pessoas indo à frente, entregando seu coração a Jesus. O quanto isso faz falta. E nós ansiamos realmente para que Deus nos restaure esta sorte, essa alegria de estarmos juntos e também de celebrar. Mas o que Davi nos ensina é que diante dessa situação, nós podemos celebrar a Deus no lugar onde nós nos encontramos. Diante desta situação, nós podemos glorificar a Deus, nos adaptar a esta nova realidade até que passe esta calamidade, certo? É preciso ter muito cuidado, porque numa situação de fuga, às vezes a gente pode então estar aceitando naturalmente aquela situação sem a perspectiva e o anseio de retornar ao que éramos antes. É preciso ter este cuidado, porque se existe uma das coisas perigosas para a vida daqueles que servem a Deus, é o comodismo, é a acomodação. Nós sabemos que a pandemia causa muitas dificuldades, mas às vezes ela pode nos levar a estar aceitando uma situação de conforto dentro de casa e nos levar a parar de almejar aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Deus não nos criou para vivermos isolados. Satanás trabalha para que coisas possam acontecer, para que a gente deixe de congregar, para que a gente deixe de estar junto com os irmãos, para que a gente deixe de louvar e celebrar juntos, certo? Mas Deus não deseja isso para cada um de nós. O desejo de Deus não é que nós estejamos cultuando virtualmente. O desejo de Deus é que nós estejamos juntos, mas por enquanto nós somos impedidos. Então, o que é que nós devemos fazer? Enquanto nós estamos impedidos de estar junto presencialmente, nós precisamos orar ao Senhor, manter a nossa comunhão com Deus diariamente por meio da oração e da palavra. É por isso que como igreja nós temos promovido jornadas de oração, porque a minha preocupação como pastor é impedir que você realmente venha e estar se acomodando, relaxando na questão espiritual, se distraindo com entretenimentos dentro da sua própria casa e no conforto do seu lar, nesse momento, enquanto você ainda tem alimento, enquanto você tem a sua moradia. Isso pode lhe levar a estar se adaptando a essa realidade e se distraindo
como aquelas virgens que estavam esperando o noivo e estava com pouco azeite, não levaram azeite de reserva para as suas vasilhas, e o noivo chegou e assim as apanhou de surpresa. É preciso ter muito cuidado, que um dos grandes conselhos da palavra de Deus para os servos do Senhor hoje é: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. É interessante a gente perceber isso. Por isso, querido, eu quero dizer para você, em tempos de adversidade, tenha fome e sede de Deus. Deus, ele não está no templo, ele está no templo construído por mãos humanas. Ele não está. Ele está no templo que é o nosso coração, o coração daqueles que confessaram Ele como Senhor e Salvador, e nós podemos adorar Ele em espírito e em verdade, aonde nós estivermos. Essa é a primeira orientação, queridos. A adversidade deve nos levar a tomar atitudes em relação a Deus, que nos leva a nos aproximar mais dele, certo? Sabemos que a realidade é complexa, né? Sabemos que muitas vezes nós nos inquietamos porque nós vemos decisões muitas vezes que não são alinhadas e nós não sabemos em quem está a verdade, qual é a melhor maneira ou a melhor forma. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar debaixo da graça de Deus para não perder essa essência que Deus realmente colocou no nosso coração, que é essa liberdade de comunhão com Ele por meio do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Essa essência de cultivar esse relacionamento íntimo com Ele, mesmo estando afastado do ambiente de culto congregacional. Não deixe o azeite faltar. Quando a gente está convidando você a orar, é para que você tenha óleo de reserva, porque você vai precisar. Precisar para quê, pastor? Primeiro, para você não entrar em pânico e nem em desespero, pela confiança que você tem em Deus, né? Também pela a situação e a quantidade de informação que você recebe e você não sabe mais o que pensar. Então, para manter a mente realmente em paz e o coração tranquilo, nós precisamos estar desenvolvendo uma comunhão com Deus, buscando a Ele em oração, né? Que Ele saciará a nossa sede. Davi tinha falta da casa do Senhor porque era no templo que a glória de Deus se manifestava. Deus não era residente no coração dos seus servos. Mas no Novo Testamento ele passou a ser por meio do Espírito Santo. E nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, queridos. Então, nós vemos aqui que pessoas murmuraram contra Davi. Que pessoas se levantaram contra Davi. Mas Davi, queridos, não deixou de bendizer o Senhor. O versículo 4 diz: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Ele está dizendo: tenha uma atitude de adoração. Olha, o que é que o Davi quer nos ensinar nesta manhã? Ele quer nos ensinar que na casa do justo há voz de louvor. Quer nos ensinar que nós não podemos perder nossa essência de verdadeiros servos de Deus. Porque na sua casa, assim como tem as lives cristãs, evangélicas, você também tem acesso a coisas deste mundo que podem então estar trazendo sobre a sua vida influências negativas que não agradam a Deus. Eu começo a pensar na questão das lives de pregação, nas questões das lives de louvor que está sendo oferecida para os servos de Deus continuar a cultivar essa adoração e esse louvor a Deus. Mas eu também começo a pensar nas lives de mundanas, nas lives de cantores que não temem ao Senhor, que cantam músicas que promovem o erotismo, que promovem a infidelidade, que promovem o sexo fora do casamento, que é fora dos princípios de Deus. E eu começo a pensar que aquele cristão que não desenvolver essa comunhão com Deus diariamente
pode se deixar influenciar por isso e começa a estar também dando audiência a essas lives. E a música, ela tem um poder muito grande de influência. A música muda comportamento, ela muda comportamento até mesmo das plantas. É por isso que a gente orienta os servos de Deus: olha, se você tem que ouvir música, ouve música de louvor e adoração a Deus. Enche a sua alma, o seu coração da presença de Deus e o adore. Faça da sua casa um altar de louvor e de adoração. Não perca a sua essência. Nós vemos também que hoje, nesse mundo pós-moderno, há uma mensagem evangélica pós-moderna, aonde leva o cristão a se adaptar a este mundo, enquanto a mensagem bíblica, ela diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Cuidado para não perder sua essência. Cuidado para não perder a sua identidade de verdadeiro cristão. Cuidado para não estar se satisfazendo com os prazeres deste mundo. Cuidado, por quê? Porque tudo que está acontecendo indica que Jesus está às portas. Nós precisamos permanecer então firme, adorando e bendizendo ao Senhor. Porque, como diz o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Há um hino do cantor cristão que canta esse texto que Paulo escreve a Timóteo de forma belíssima. E isso serve para mim e para você, meu irmão. Em nome de Jesus, cuidado para não perder a sua essência. Busque mais se alimentar de Deus. Busque mais estar sendo cheio da sua presença, mesmo dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você curte, com aquilo que você recebe, com aquilo que você está dando como audiência. Lembre-se, Deus está em você e Ele quer fazer de você instrumento para abençoar vidas nesse tempo de pânico, nesse tempo de ansiedade, nesse tempo de medo, nesse tempo de desesperança, nesse tempo de insegurança em que as pessoas se encontram. Elas não sabem o que é que vai acontecer, porque hoje toma-se uma decisão, os governantes, amanhã já se toma outra, e a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas Deus está no controle. Se a gente manter intimidade com Ele, Ele vai nos ensinar como nós devemos nos comportar diante das situações de adversidade. Davi, ele aproveitou a situação adversa para aprofundar mais a sua intimidade com Deus. E como eu, pastor, posso aprofundar mais a minha intimidade com Deus se eu não estou indo à igreja, se eu estou limitado? Você pode aprofundar mais a sua intimidade com Deus. Primeiro, organize a sua vida, faça um planejamento diário das tarefas que você realmente precisa realizar. E a primeira delas é: cultive a vida devocional. Tenha um horário pré-definido para você se ajoelhar diante de Deus, orar, ler a palavra, ouvir louvores que enchem a sua alma. Se você fizer isso com prioridade, o seu dia vai ser diferente. Ao terminar o dia, à noite, faça mais uma oração. Peça que o Senhor tire do seu coração tudo aquilo que você viu na televisão de informação que abalou, ou alguns acontecimentos na sua família que lhe tirou a paz. Faça um planejamento, né? Organize a sua vida. Se você está em casa, se você não está podendo sair, e a partir da manhã ninguém vai poder sair pelo menos por uns 10 dias, exceto aqueles que são essencialmente necessários por força de lei, então tem um tempo para fazer exercício, certo? Tem um tempo para crescer. Eu estou aproveitando para fazer um curso de inglês online,
né, que está sendo oferecido por um irmão da igreja, para os jovens da igreja, e eu sou um deles, e nós estamos juntos ali, né, nesse curso, né, 3, 4 dias por semana. Faça alguma coisa útil, para que você não venha deixar a sua mente vagar e procurar coisas que são desagradáveis ao Senhor, né? Davi, ele aproveitou para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Leia livros, né? Não fique envolvidos com mídias que muitas vezes vai trazer perturbação à sua mente. Não se envolva com entretenimento demais na internet, não. Procure cultivar a palavra de Deus, o conhecimento, porque quando tudo isso acabar, você vai estar melhor e muitas vidas vão ser abençoadas pela sua vida. Pela sua vida. Davi reconheceu que Deus continuava no controle. Ah, mas ele perdeu o trono. Deus continuava no controle. Ah, mas estão lhe perseguindo, estão tentando tirar a sua própria vida. Mas Deus continuava no controle. Ah, mas aquelas pessoas que tinham raiva dele começou a xingar e amaldiçoar ele publicamente, né? E qual foi a reação de Davi? Um dos seus soldados disse: olha, Davi, quer que a gente acabe com esse aí? Quem é esse cão morto que está aí proferindo impropérios contra o rei? Davi disse: não faça nada não. Davi sabia, Deus está no controle, né? Que atitude você tem mesmo nessa situação, quando as pessoas lhe perseguem, quando as pessoas falam impropério, quando as pessoas conspiram contra a sua vida, quando as pessoas então desdenham do Deus que você serve. Pode ser pessoas dentro da sua própria casa, da sua família, vizinhos, né? Então esse é o momento da gente saber, Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de Deus usar você quando aqueles irmãos sentir a sua dor e sofrer e querer agir com a justiça própria. Você olhar para eles e dizer: não, nossa justiça está em Deus, Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui com Davi, queridos, é que na adversidade não devemos nos afastar da oração. Não devemos. Porque a oração, ela é de suma importância para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio espiritual, porque ela nos alinha com Deus e com a sua vontade. Não pare de orar. Gaste tempo de joelhos. Como disse Paulo, por esta causa eu me ponho de joelho. Só quem vai resolver essa situação da pandemia no mundo é Deus. E Ele vai usar homens, mas Ele vai usar em resposta ao clamor e à oração da igreja. Então, Davi, ele mostra aqui, queridos, e é uma das coisas que nos chama a atenção, é que essa situação adversa levou ele a buscar mais ainda a Deus. Se você já tinha intimidade com Deus, aproveite para aprofundar mais ainda. Se você estava relapso, esse é o momento que Deus está chamando a sua atenção. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte à leitura da palavra. Pastor, mas eu estou sem vontade, eu estou indisposto. Mas volte mesmo sem vontade. Tem remédio que a gente toma mesmo sem vontade, porque ele é ruim. Às vezes tem comida que a gente come mesmo sem vontade, mas a gente sabe o benefício que ela vai fazer ao nosso corpo. Assim também é na vida espiritual. Tem momento que há um fastio na palavra, porque a gente está tão cheio com as coisas desse mundo que a gente tem fastio de ler a palavra, a gente tem fastio do hábito de orar. Tem dia que eu não estou com vontade de orar, mas eu oro mesmo assim, porque eu sei que a oração vai me fazer bem. E se eu deixar de orar, eu vou terminar me adaptando a essa nova realidade. Então eu tenho que orar. Tem dia que não dá vontade de eu ler a Bíblia.
mas eu leio a Bíblia porque eu sei que ela vai alimentar o meu espírito. Eu não vivo por sentimento, eu vivo então pela fé, pela convicção, né, que eu tenho de quem é Deus e do que é necessário para mim ter comunhão com Ele. Então é importante você cultivar a sua vida com Deus, né? A outra coisa, alimente-se da esperança de um dia estar junto com os irmãos, de um dia estar junto em celebração, de um dia poder abraçá-lo, poder beijá-los como a gente fazia antes. Cultive esse sonho no seu coração, não deixe isso morrer, em nome de Jesus, para não se tornar um desigrejado, como muitos já vinham sendo esse tipo de cristão. Porque quem realmente não tem prazer no congregar, no hábito de congregar, está perdendo prazer no propósito de Deus para nós enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Então é importante. Nós vemos muitas pessoas falarem acerca disso na palavra de Deus. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Nós vemos Atos dos Apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Queridos, a comunhão da igreja, a assembleia da igreja nos fortalece. A assembleia da igreja nos dá segurança, nos dá proteção. Um crente sozinho, ele é um crente desprotegido. Você mesmo estando nessa situação de pandemia, deve estar alimentando no coração o sonho e clamando ao Senhor: Deus, eu quero estar de volta junto com os meus irmãos. Nós precisamos disso, queridos. Precisamos amar a casa do Senhor. Davi passou por muitas situações difíceis, mas ele preservou a sua comunhão com Deus. Ele preservou o seu amor pela casa do Senhor. Ele preservou o amor pelos santos do Senhor, por aqueles que amavam e serviam ao Senhor. Ele preservou a sua comunhão em relação às pessoas. É isso que nós devemos fazer. Esse é um anseio natural da alma daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus tem prazer nele. Quem ama a Deus quer fazer a sua vontade. Quem ama a Deus quer servi-lo de todo o coração. Quem ama a Deus quer estar na sua presença junto com os irmãos. E eu me lembro, nesse tempo nós podemos fazer as lives da igreja com até 10 pessoas. E às vezes algumas pessoas mandam mensagem para mim: pastor, por favor, deixa eu ir hoje. E aí eu tenho que observar quantas pessoas vão estar para não quebrar a lei, para não sair fora da lei, para deixar aquela pessoa que está com saudade. Pastor, eu estou com tanta saudade da casa do Senhor, eu quero ir hoje. E aí eu vejo quais são as pessoas que vão estar trabalhando, servindo, a quantidade certa, e libero aquela pessoa para vir. Eu me lembro do irmão Giuseppe, que ligou para mim: pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir hoje. Eu vou ficar lá atrás, eu vou ficar lá só adorando, mas eu quero estar na casa do Senhor. Eu disse: meu irmão, vá, porque eu já fiz as contas, dá para você ir. Dá para você estar lá completando o número de 10. Queridos, como eu gostaria de ver esse mesmo sentimento no coração de todas as minhas ovelhas. Como eu gostaria de ver um coração das ovelhas desejando e expressando esse desejo de estar na casa do Senhor, de colocar isso como um dos seus principais pedidos, como Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor e aprender no seu santo templo, contemplar a sua face. Tem bênçãos que nós só recebemos na congregação. Tem bênçãos que nós só recebemos quando estamos juntos. A bênção da comunhão, a bênção do amor recíproco, do afeto, do carinho, o calor
Nossa alma anseia por isso. Por isso, diante dessa situação adversa, não deixe de sonhar com esse dia glorioso, quando Deus restaurar a nossa sorte. Eu creio que Ele então vai fazer. Não rejeite a Deus, não se afaste de Deus. Não perca a essência de quem você é. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Não perca o ânimo. Não perca as estribeiras na linguagem sertaneja. Não. Cuide de você mesmo. Cuide da sua saúde. Saúde emocional, saúde espiritual. Cuide da sua saúde física. Cuide da sua família. Quando a coisa estiver pesada, liga para mim. Pastor, eu quero conversar, eu quero uma oração do Senhor. E eu vou estar fazendo isso por você pessoalmente, porque uma oração ajuda muito. Se não conseguir falar comigo, liga para um irmão, uma irmã, um líder. Ore comigo. Eu estou assim, meu coração está assim. Chore, desabafe. É tempo da gente fazer. É tempo da gente abrir o coração. É tempo da gente falar com Deus. É tempo da gente ter um irmão, um ombro amigo, um colega pastor, que a gente possa dizer, ora aqui comigo. Eu não estou conseguindo. As coisas estão difíceis. Deus continua conosco. E Ele quer nos usar para que a gente alcance sobriedade nesse tempo. Para que a nossa lâmpada não se apague. Para que a gente não perca a essência. Para que a gente tenha firmeza de que Ele está dentro de nós. Que a nossa alma anseia por Ele. Que a nossa alma tem prazer nele. E a gente quer Ele. E a gente não só quer Ele, mas a gente quer estar junto com os nossos irmãos. Chorando com eles. Orando por eles. Derramando o nosso coração perante Ele. Deus quer isso de mim e de você. Aproveite esse tempo para desfrutar da comunhão com Ele. Para abençoar aqueles que estão sentindo a dificuldade por causa da pressão que está sofrendo. Você precisa fazer isso. Sofrendo com aqueles que foram acometidos por essa doença miserável. Derramando a sua alma. Esse é o tempo, queridos, que a gente precisa derramar nosso coração perante o Senhor, não perdendo a nossa essência. Precisamos saber que a adversidade deve nos levar à presença de Deus e a sentir o seu poder e receber mais da sua graça. Porque a sua graça nos basta. Temos que enfrentar a vida dentro da atual realidade. Temos que enfrentar e lançar fora o medo, porque o medo é comum a cada um de nós. Essa semana inteira eu tenho orado pelos profissionais de saúde e exclusivamente a minha filha e a minha nora. Minha filha que é nutricionista e hoje, essa semana inteira, está trabalhando no regional. E lá a gente sabe que a situação está bem complexa. 6 pessoas de lá foram acometidas, que foram identificadas. Pessoas contraíram o vírus lá. Oro pela minha nora, que é médica e trabalha no hospital, lá em São Paulo. Então, queridos, isso mexe com nossa estrutura emocional. Mas nós temos coragem de enfrentar a realidade na certeza
de que, apesar de estarmos em situação de risco, no vale da sombra da morte, temos a confiança do salmista: mas tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a nossa certeza. Que seja a sua também. Que essas adversidades possam te levar a sentir mais desejo de estar na presença de Deus. Possa te levar a buscá-lo, conhecê-lo melhor e buscar discernimento e entendimento para compreender a atual situação. Que essas adversidades possam te levar a cuidar melhor dos teus. Que essa adversidade possa te levar a sonhar com o momento que Deus vai restaurar a nossa sorte e nós estaremos de volta como quem sonha, como afirma o Salmo 126. Que você possa derramar o seu coração perante o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que tenhamos as atitudes certas em meio a essa adversidade. Como aqueles que amam a Deus e sentem pelas perdas. Mas a maior perda que nós podemos sentir são as perdas espirituais. E o meu grande receio como pastor é que alguns percam a sua essência e se envolvam com coisas que não agradam a Deus. Sentimos por perdas humanas, mas a maior perda é a perda da essência, da espiritualidade. Porque quando se perde isso, se perde a direção. Que Deus possa nos ajudar. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar por esta manhã. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que nós negligenciamos a tua presença diante de uma situação tão adversa que nós estamos vivendo, sem a liberdade de congregar, de cultuar junto com os irmãos e em casa, Senhor. Às vezes a essência da espiritualidade é perdida e nós não queremos que isso aconteça com teu povo, com teu reino, com essas pessoas. E nesse momento eu quero te pedir que o mesmo desejo e anseio que estava no coração de Davi, pela tua presença, que haja esse anseio. Que os cristãos possam em suas casas buscar coisas que edificam, celebrar e, ó Deus, ver o mover do Senhor na sua família, louvando, bendizendo, exaltando, glorificando, ouvindo pregações, ouvindo louvores, pastores consagrados ao Senhor, que traz palavra de ânimo, que traz palavra de fé. Deus, que tu possa nos ajudar a rejeitar as ofertas do mundo, que também usa nessa quarentena as lives para promover ainda mais o pecado. Deus, que nós e que a tua igreja não venha perder a essência da espiritualidade. Que essa adversidade não venha levá-los a se distanciar de ti. Não venha levá-los a agredir a família, a ser impaciente. Não venha levá-los, ó Deus eterno, a agir imprudentemente. Não venha, ó Pai da glória, estar faltando azeite na vida dessas pessoas que impede a luz do teu Espírito brilhar. Ah, Senhor,
que essa luz possa ser atração para aqueles que estão nas trevas, na sua casa, na sua família. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite cada filho, visite cada pai, que eles possam estar à mesa com gratidão a Deus pelo alimento, que eles possam estar diante da TV nesse tempo de isolamento, buscando a presença de Deus, aprendendo de Ti através dos cultos que nós oferecemos online, Senhor. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha dar paciência aos casais, crentes e não crentes. Que o Senhor possa levantar irmãos queridos, amigos, para trazer uma palavra de consolo. Que o Senhor possa mover o coração desses irmãos para ligar uns para os outros, Deus. Quando lembrar de alguém que nunca mais viu na igreja ou que não está tendo acesso, que eles possam ver como uma lembrança do Espírito, eles não mandem apenas uma mensagem, mas façam uma ligação e possa dizer: irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero que você cante um hino, mesmo aí eu estou precisando, o Espírito de Deus está me movendo a isso. Deus, que não venhamos perder essa essência, mas nos dê direção pelo Espírito, para que os nossos laços estejam entrelaçados mais ainda, e o Senhor Jesus, como Espírito Santo, possa nos unir, e a gente possa fortalecer uns aos outros, até que passe a calamidade. Usa-nos para ganhar almas, fortaleça nosso coração. Obrigado, Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é bom. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Hoje a emoção não deu para se segurar e eu sou assim mesmo, né? Não tenho dificuldade para isso, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amanhã estaremos ouvindo uma palavra de Deus através do nosso irmão Mauro e Edmara. Vai ser melhor do que a outra semana nas organizações. Na sexta-feira nós estaremos ouvindo o pastor Carlos Ribeiro, direto de Recife, meu amigo, foi meu pastor e é uma pessoa que eu amo muito e tem uma palavra de Deus para nós. Esta semana vai ser bênção as lives, Deus vai falar mais ainda aos corações. Continue orando no nome de Jesus. Eu quero aqui lembrar dos irmãos rapidinho, porque nós passamos um pouco aqui do horário. Um abraço para a irmã Thaís. Estamos orando por você, Thaís, orando por Luizinho. Eu sei que Deus vai libertar o seu marido dessas drogas, dessa vida que ele está vivendo, em nome de Jesus. Eline, estamos orando por você também, querida, e pelo seu casamento, pela vida de Paulinho. Irmã Luciene, um abraço, e ao diácono Cláudio, sua família. Irmã Denise também, a diaconisa Fatinha, Deus abençoe, a pré-diaconisa Naide, a irmã Lourinha. Deixa eu ver mais aqui, a Maria Bezerra Freire, um abraço aí para a irmã Sina, né, que está lá com o seu marido na Bahia. Deus abençoe, né? Lourdes Cunha, um abraço, querida. A Fátima Martins, né, nossa irmã, que Deus abençoe ela, e o irmão Antônio Martins, Carlos Moreno, que é seu filho, e a irmã Lúcia também. Deixa eu ver aqui, Ana Lúcia Souza, um abraço, querida, Deus te abençoe. A irmã Euda também, muito obrigado pela atenção de vocês. O irmão Charles, Deus te abençoe no nome de Jesus. A irmã Nina também, a irmã Tica, Deus abençoe. Irmã Denise, a Alcântara, que é membro da Primeira Igreja Batista, o pastor Cícero, Deus te abençoe, pastor Cícero e Denise, e também seu esposo, né? Silvia Carla, né? Deus te abençoe. Ontem nós conversamos um pouco com o Antônio, já está bem, graças a Deus. Do Carmo, a irmã do Carmo também, a irmã Clisoneide, né, que já está aí se recuperando aí da cirurgia. Deus abençoe. E deixa eu ver aqui, paramos aqui, acho que sim, né?
Vânia, nossa abraço a irmã Vânia Gomes. Deus abençoe a você no nome de Jesus, viu? Rízia também, irmã Rízia, um abraço, irmão Sandro também. Deixa eu ver aqui mais, já falei. Bem, queridos, obrigado. Deus abençoe vocês. Continue orando pelo seu pastor. E eu estou aqui orando por vocês. Em nome de Jesus, Deus possa nos fortalecer, nos abençoar para vencer esses tempos difíceis.